Olá pessoal, eu sou Ricardo José, sou haitiano formado em medicina, atualmente mestrando em saúde, ambiente e biodiversidade e discente no componente ética em pesquisa e bioética, administrado pelo docente professor Dr. Emerson Machado de Carvalho. Hoje vou apresentar para vocês um artigo da Argentina, escrita por Bárbara Martínez, publicado em 2013, com a perspectiva antropológica intitulado A Morte como Processo. No contexto geral, o autor estabelece a importância de entender a morte além de uma perspectiva individual, destacando-a como um processo que transcende fronteiras pessoais e se manifesta como uma construção social. Ele ressalta a diversidade de atitudes em relação à morte em diferentes culturas, a sociedade, e como ele toma, por exemplo, os habitantes de El Cajón, Catamarca, no noroeste da Argentina, sublinhando como essas visões moldam práticas funerárias e a concessão de significado na experiência humana. Enquanto ilustra o seguinte conceito: o céu, onde reside Deus e o santo, os angelitas, considerados como crianças mortas porque não pecarem, os condenados, que são pessoas que cometeram ofensas graves, e a Terra, que é uma entidade polissêmica. Porém, o artigo propõe uma análise da morte do ponto de vista antropológico, examinando como uma pessoa falecida se encaixa no esquema cosmológico das coisas e como a morte, que é o ponto de partida, não é apenas um evento biológico, mas também um processo sociocultural altamente dinâmico, complexo, entrelaçado. A metodologia adotada nesse estudo é essencial para a compreensão das nuances culturais associadas à morte. O autor opta para uma abordagem antropológica utilizando métodos qualitativos, entrevista e investigação etnográfica que vêm sendo desenvolvidas na área desde o ano de 2003 e também são aplicadas para capturar a complexidade e a riqueza das experiências relacionadas à morte em contextos culturais específicos. Os moradores de El Cajón reservaram um termo para designar os fenômenos que antecipam a morte. Os chamam de tapia. Segundo Walter Albarracin, tapia quer dizer que há manifestação que anunciam a morte. Quando isso acontecer, as pessoas já dizem: alguém vai morrer. É esclarecido observar como os seres humanos associam os animais como metáfora em suas crenças para o ciclo vida-luto, sendo que a escolha dos animais não é fortuita. De acordo com o texto, essas associações simbólicas são alimentadas pela observação meticulosa e detalhada dos hábitos desses seres. Para ilustrar a antecipação da morte, são considerados vários casos dos animais. No primeiro caso, o carancho, comumente conhecido como o carcara. A presença dessa espécie é considerado um presságio
inconfundível da morte de uma aldeia. No caso da borboleta noturna, a condensação simbólica seria alimentada pela ideia de que a noite é um domínio cosmológico que reúne a borboleta e a morte. Mas, além dessas metáforas classificatórias, há outras formas de tápia, como o vulto, grifos, símbolo de longevidade e imortalidade. O velório dura cerca de um dia, de acordo com o texto, e é um período durante o qual as trocas recíprocas incentivam muitas pessoas a ajudar a família do falecido em questão. Nessa fase, o autor afirma que o mundo dos mortos é, portanto, em muitos aspectos, o inverso do mundo dos vivos. De certa forma, é como se os caminhos e as atividades da vida cotidiana fossem subvertidos pela morte. O dia da morte biológica marca o início de uma série de orações que dura 9 dias, chamado de novena. E o lavatório envolve a limpeza dos objetos de todas as ferramentas que compõem o conjunto de pertences velados. Por o trajetório pós-mortem, a partir desse trânsito, uma nova trajetória de trocas se estabelece, articulando o falecido com os vivos, integrado em uma condição ontológica diferente. Ele pode interceder diante de Deus e dos santos em nome dos vivos. Levando em conta as percepções culturais e sociais dos exemplos citados acima, podemos dizer sobre esse título morte como um processo que uma pessoa podia estar socialmente morta, embora de uma perspectiva biológica ele esteja vivo. Os principais resultados da pesquisa revelam uma tapeçaria intricada de percepções culturais da morte. Diferentes sociedades atribuem significados distintos a esse fenômeno inevitável, evidenciando uma gama diversificada de rituais e cerimônias associadas. A análise aprofundada dessas práticas revela como a morte é integrada à vida cotidiana e como ela desempenha um papel crucial na construção da identidade cultural. Para concluir, o artigo faz uma contribuição significada para o campo da antropologia, fornecendo sendo uma análise aprofundada e culturalmente sensível da morte como um processo, explorando o contexto geral, a metodologia adotada, os principais resultados. O autor fornece uma visão abrangente e enriquecedora das complexidades entrelaçadas na experiência humana da morte. Essa pesquisa não apenas amplia nossa compreensão antropológica, mas também destaca a importância de conhecer e respeitar as diversas maneiras pelas quais as sociedades lidam com a inevitabilidade da morte.